Então Deus viu que o pecado original entrou no mundo e ele ficou de braço cruzado, é isso? Não. Deus, ele é Deus, né? Ele já sabia muito antes do homem cometer o pecado original que o mal ia entrar no mundo. E ele já tinha um plano de salvação pra gente. Então tem uma frase que, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, mas eu não tenho certeza, que fala que de todo mal Deus tira um bem muito maior. E foi o que aconteceu com o pecado original. Vocês lembram no começo que eu tinha falado que Deus nos criou, e esse é o sentido da nossa vida, Deus nos criou para sermos felizes, é para isso que a gente existe. Só que nós somos da natureza humana, e a natureza humana é diferente da natureza divina. E aí, como que fica isso, né? Como que a gente ia conseguir ser como Deus, sendo de natureza diferente da de Deus? E aí Deus, já pensando aí no nosso plano de salvação para o gênero humano, ele já pensou em Jesus Cristo, em enviar seu filho, seu próprio filho, que seria 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Então Jesus é essa união da natureza divina com a natureza humana. E se a natureza divina está aqui, a natureza humana está aqui, ou seja, tem um abismo entre a natureza divina e a natureza humana, exatamente porque são naturezas distintas, Jesus Cristo como se fizesse essa ponte entre a natureza humana e a natureza divina. Graças à inteligência de Deus, graças a Jesus ser 100% homem, 100% Deus, foi possível com que a gente participasse dessa felicidade que Deus quer pra gente no céu, que a gente vai participar dessa felicidade um dia plenamente, quando nós morrermos e formos para o céu. Então Jesus, ele vai permitir que o gênero humano participe da natureza divina. Então, quando Jesus vem ao mundo, né, ele vem para nos salvar exatamente do pecado original e para restabelecer a graça de Deus em nós, essa graça que foi perdida com o pecado original. Então, por isso que Jesus vem como homem sendo Deus. É 100% homem, 100% Deus. Eu sempre lembro de, quando eu era criança, teve uma vez que um testemunha de Jeová bateu ali na porta da minha casa e perguntou, falou, Jesus é filho de Deus ou é Deus? E eu fiquei pensando, e agora? O que eu respondo, né? E depois eu fui descobrir na aula de catequese que ele é os dois, ele é filho de Deus e ele é Deus. Então é meio difícil da gente entender, mais pra frente a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre a Santíssima Trindade, vai ficar um pouco mais claro. Mas Deus, ele é um só, mas ele se apresenta em três formas, né? Em três pessoas distintas, que é o Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que a gente vai ver lá pra frente. Mas então, Jesus, ele é Deus e é Filho de Deus ao mesmo tempo, só para isso ficar claro, para se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso ser sanado. E ele vem, esse mundo, é interessante analisar e prestar atenção nisso, que ele vem nesse mundo como pobre. Ele vem, vocês lembram que no começo eu falei, né, que Jesus ele veio para restabelecer a graça de Deus que a gente perdeu. E para que isso aconteça, ele já começa nessa vida sofrendo, sentindo na própria pele o peso do pecado original. Então, vocês lembram que eu falei que a consequência do pecado original é o sofrimento, a entrada do sofrimento no mundo. E uma das formas desse sofrimento é o sofrimento material. A pobreza existe porque Deus quer, Deus criou a pobreza? Claro que não. A pobreza, tudo que existe de mal no mundo, qualquer coisa que você pensar que existe de mal no mundo é consequência do pecado original. E a pobreza não é diferente disso, a pobreza é consequência também desse pecado, e é um sofrimento que a gente experimenta, um sofrimento material. E Jesus, ele já começa nessa vida experimentando esse sofrimento material, vindo para este mundo como pobre, como uma pessoa muito pobre. Ele nasceu num estábulo, né? Ele nasceu no meio de vacas, de boi, de esterco, né? Então imagina, ele já começou no pior dali dos nascimentos possíveis. E ele sofre durante a vida, ele sofre ali nos 3 últimos anos da vida pública dele, enfim, a gente vai ver isso depois também para não ficar uma aula longa, mas ele sofre na vida dele uma paixão que a gente fala, ele sofre uma paixão ou uma morte muito cruéis, ele sofre uma morte de cruz, ele é profundamente humilhado. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também, desculpa eu falar que mais pra frente, que senão a gente fica fazendo vários ganchos e não chega no objetivo dessa aula. Então Jesus ele vem e sofre muito nessa vida
E por que tanto sofrimento? Porque ele sofre uma morte extremamente violenta. Quando a gente fala de sofrimento, não existe, isso está no Catecismo da Igreja Católica, na doutrina católica, não existe um sofrimento nosso que Jesus não tenha experimentado. Então, o pior sofrimento que pode existir nesse mundo, a pior morte que alguma pessoa pode sofrer, Jesus experimentou esse sofrimento na cruz, na sua paixão e na sua cruz. Então, esse sofrimento que ele vive é exatamente para nos redimir dos nossos pecados. É como se ele sugasse todo tipo de sofrimento que pudesse ter nesse mundo para si mesmo, para viver isso e para pagar a nossa dívida com Deus, né? Digamos assim, para restabelecer essa amizade entre o homem e Deus. E daí, até só fazendo um parênteses, né, já, no meio de vários parênteses que eu já fiz, mas é por isso que a Sexta-feira Santa é tão importante, é um dia de resguardo mesmo. Eu fico muito chateada quando eu vejo católicos fazendo festa na Sexta-feira Santa, churrasco, absurdo. Por quê? Porque a Sexta-feira Santa é o dia que a gente lembra essa paixão e morte de Jesus na cruz. É como se morresse a pessoa mais importante do mundo. Se morresse seu pai, sua mãe, você ia fazer festa, ia fazer churrasco, ia fazer aniversário nesse dia? Claro que não. Então, é por isso que a Sexta-feira Santa é um dia realmente de luto, de guarda, da gente refletir sobre todo esse sofrimento que Jesus sofreu por nós, para nos redimir-nos dos nossos pecados e fazer com que a graça de Deus fosse restabelecida em nós. Então Jesus, ele sofre essa paixão e morte na cruz, e ele, no terceiro dia, ele ressuscita, né? Ele volta aí mostrando pra gente que é isso que vai acontecer com todos nós também um dia. Todos nós um dia iremos ressuscitar também. Mas aí vocês podem pensar, beleza, Jesus veio restabelecer essa graça, mas o que na prática significa isso, restabelecer a graça de Deus? Então, do pecado original até a vinda de Jesus, as pessoas não podiam entrar no céu. Então Jesus ele vem, em primeiro lugar, abrir as portas do céu, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, ali nos vários anos que foram seguindo até Jesus aparecer, as pessoas que morriam, elas tinham o pecado original, certo? E elas não estavam na graça de Deus. Então, como que elas poderiam participar da natureza de Deus se elas não tinham nem a mesma natureza divina e se elas tinham, entre aspas, contraído essa dívida com Deus que é do pecado original? Como que elas iam fazer isso? Não iam. Então, essas pessoas ficavam, a alma dessas pessoas, quando essas pessoas morriam, ficava no que é chamado, na tradição judaica, de Sheol. Então, o Sheol é como se fosse, sei lá, um lugar aí neutro, que as almas das pessoas ficavam ali esperando, né? Então, as pessoas que eram muito ruins, elas foram para o inferno. E as pessoas que... Existiu o inferno, obviamente, porque o demônio foi para lá com outros anjos que ele conseguiu captar ali e criou o inferno, né? Então, Deus permitiu que o inferno fosse criado, porque lembra que eu falei da liberdade? Então, Deus respeita muito a liberdade. Ele, inclusive, respeita a liberdade das pessoas que escolhem outro caminho que não o dele. Então, se a pessoa escolhe o mal, ele respeita essa liberdade. O inferno o quê? É o lugar para as pessoas que escolheram o mal. Então, beleza. Então, as pessoas ruins, obviamente, iam aí para o inferno, mas as pessoas boas, elas ficavam na mansão dos mortos, no Sheol, que é esse lugar. A mansão dos mortos é o que, inclusive... Quem reparou já na missa da Igreja Católica, que a gente reza o Crê em Deus Pai, e lá pelas tantas a gente fala de Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. E o que é essa mansão dos mortos? É o Sheol, é esse lugar que iam as almas das pessoas que estavam ali desde Adão e Eva, né, até a vinda de Jesus. E aí, nesse lugar, nesse Sheol, quem foi a primeira pessoa que Jesus, depois de sua morte, até ele ressuscitar, ele ficou 3 dias morto, e depois ele ressuscita. Nesses 3 dias ele vai ali para a mansão dos mortos anunciar a boa nova para essas pessoas, para essas almas que estavam ali. E qual que é a boa nova? Que Deus está ali para restabelecer a graça com essas almas. E adivinha, a primeira alma que Jesus pega ali do Sheol e leva para o céu. É de quem? É do nosso amigo Adão e da nossa amiga Eva, né? Então, as primeiras almas que foram levadas para o céu, que Deus perdoou e restabeleceu a graça, foram as de Adão e Eva. E Jesus, ali na mansão dos mortos, ele anuncia a salvação para essas almas, leva todo mundo para o céu,
E no terceiro dia ele ressuscita e vem também reforçar essa boa nova para o pessoal aqui da Terra, para o pessoal que ficou aqui, né? E aí o que ele fala para os discípulos? Ele fala, anuncia essa boa nova para o maior número de pessoas e vai repassando isso. E até hoje existe a Igreja Católica. Muita gente fala, quem que fundou a Igreja Católica? Jesus fundou a Igreja Católica. A única igreja fundada por Jesus foi a católica. Você pode procurar na internet, ali no Google, a relação de quem fundou que igreja e você vai ver a relação a igreja dos protestantes, outras religiões que não são cristãs, a budista, sei lá, islâmica. Tem uma pessoa que fundou essas religiões, mas a única religião fundada por Jesus Cristo foi a Igreja Católica. E aí Jesus, ele fala para os discípulos, quem é o primeiro papa da Igreja Católica? É Pedro. Quando ele fala, Jesus, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja, quem que é Pedro? O primeiro papa. E a partir de Pedro foram surgindo aí outros papas sucessivamente. E através, então, desse anúncio, dessa boa nova, o que a gente espera? A gente espera que um dia todo mundo ressuscite. Quando que vai ser isso? Na segunda vinda de Jesus. Então, o tempo que a gente tem agora, dessa morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda vida, é um tempo que a gente fala, um tempo de graças, né? É um tempo que a gente vive esperando essa segunda vinda, mas também vivendo na graça de Deus, na oportunidade, sabendo, né, que a gente, se morrer, a gente tem essa oportunidade de ir para o céu, de não ir para o Sheol igual antes de Jesus. Bom, e como que é esse tempo que a gente vive entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda? Será que Deus, Jesus, né, ele simplesmente deixou a gente aqui e falou, vocês que se lasquem, vocês que lutem e eu volto daqui a pouco? Não, né? Ele deixou aí várias ajudas pra gente viver esse tempo. Ele não foi igual antes da vinda dele, que cada um que vivia do jeito que podia. Não, ele deixou várias ajudas. E quais foram essas ajudas? Foram os 7 sacramentos da Igreja Católica. Nós teremos 7 aulas sobre isso. Bom, e aí algumas pessoas podem se questionar, beleza, Letícia, Deus, né, presenteou a gente com os sacramentos, a gente tem os 10 mandamentos, mas por que ainda, mesmo Jesus vindo e reestabelecendo a graça de Deus, a gente ainda sofre? Então vocês lembram que eu falei que o pecado original teve ali suas consequências, como se fosse uma doença hereditária. Então uma dessas consequências que a gente vive até hoje, porque a gente ainda não está em plena graça de Deus, apesar de Jesus ter reestabelecido essa graça, é o sofrimento. E é um sofrimento porque ainda existe, Deus ainda permite, a gente não sabe até quando e por que, a gente vai saber isso um dia, mas Deus ainda permite que o demônio tenha algum efeito sobre este mundo que a gente vive. E ele ainda permite que as pessoas escolham entre o bem e o mal. Então a consequência de quem escolhe o mal é um sofrimento grande, mas mesmo as pessoas que escolhem o bem, que escolhem a graça de Deus, ainda vivem a consequência desse pecado que muitas vezes nem tem nada a ver com elas, né? Mas como tem pessoa que escolhe o mal, então a gente acaba vivendo as consequências, a gente está vivendo no mesmo mundo dessas pessoas que escolhem o mal, então a gente acaba vivendo também a consequência do pecado das outras pessoas, dessa escolha pelo mal das outras pessoas. Mas Deus, eu falei para vocês já que Deus ele sempre tira um bem maior do mal, né? Então o sofrimento que a gente vive nesse mundo acaba também tendo uma consequência boa pra gente, tendo um bem maior pra gente. Então o sofrimento hoje da nossa atual situação, é bom a gente pensar como se fosse um escultor que modela uma obra de arte, né? Então, por exemplo, a Pietà, né? Que é aquela obra maravilhosa, se vocês não sabem qual procurem aí, obra maravilhosa de Michelangelo. Foi uma obra esculpida em mármore. E Michelangelo, quando ele esculpiu essa obra, ele esculpiu ali com golpes, né? Com duros golpes ali de martelo e ali alguns outros instrumentos de metal. E os golpes, né? A gente pode pensar nesses golpes para a nossa vida, fazendo aí um paralelo, como se fosse o sofrimento. Então, o sofrimento é como se fosse que esculpisse a nossa alma, né? Os sofrimentos são como se fossem esses golpes aí do escultor esculpindo a nossa alma e deixando a nossa alma mais sensível, uma alma mais virtuosa, uma alma melhor. Uma pessoa que sofre muito, se você for conversar com uma pessoa num hospital que
tá sofrendo pra caramba, que passou aí por um monte de perrengue, você vai ver que essa pessoa é uma pessoa muito madura. Geralmente, né, quando a pessoa também se deixa transformar por esse sofrimento, quando ela deixa ser modelada por esse sofrimento, é uma pessoa muito madura, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa com uma visão de vida muito diferente. Então, o sofrimento, ele acaba tornando a gente, nos tornando pessoas melhores. E outra alusão que a gente pode fazer ao sofrimento é, por exemplo, as pinceladas negras em um quadro, né? Então, se a gente faz um quadro só com cor colorida, sem nenhuma sombra negra, nenhuma sombra mais escura, o quadro fica sem profundidade, ele fica um quadro meio que raso, né? Então, o sofrimento é isso, ele serve para dar na nossa vida também um certo balanço, um certo equilíbrio, um certo amadurecimento. Então, só fazendo uma linha do tempo rápida para ficar bem didático o que a gente falou até aqui. Então, vamos imaginar que Deus criou o mundo, ele já sabia que o homem pecaria, que os primeiros homens, né, que os primeiros seres humanos pecariam, e ele já criou um plano de salvação a partir desse pecado original. Então, a gente tem a criação do mundo, a criação do homem, a gente tem o homem cometendo, homem e mulher cometendo o pecado original, a gente tem a partir daí, até a vinda de Cristo, um tempo nesse mundo. Dentro desse tempo existe a criação do judaísmo, dos 10 mandamentos, que a gente vai falar mais pra frente. A gente tem a vinda de Cristo, a sua morte e a ressurreição, a criação da Igreja Católica, dos sacramentos e o tempo atual que a gente vive esperando pela segunda vinda de Cristo. Bom, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar, então, já entrar nos 10 mandamentos. Afinal, o que são os 10 mandamentos, né? Eles são regras, são coisas aí que Deus criou para punir a gente, para criar a gente aí numa redoma? Não, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Até a próxima aula.